Olá, meninas, voltamos aqui. Estou aguardando a resposta da pastora Marta. Não sei se é o meu celular, mas estou somente aguardando a pastora Marta entrar para que nós comecemos a nossa live. Eu creio que vai ser uma bênção e eu creio também que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pastora Marta, quer me mandar uma solicitação? A senhora está conseguindo me ouvir? A paz do Senhor, missionária Melissa. A paz, pastora Marta. Pastora Marta, eu não estou conseguindo te ver, mas mesmo assim a gente vai fazer a live, amém? Sim, aqui também só aparece a minha imagem. Só está aparecendo a da senhora? Sim. É a minha. Agora, para mim agora também. Só está aparecendo a minha. Agora eu percebi que quando você me enviou a solicitação, apareceu nós duas, mas a internet estava fraca. A minha? Acho que era a minha, né? Mesmo que estava fraca. É isso. Só aparece uma mensagem. Agora você vê se você quer reiniciar e você me manda a solicitação, ou você quer continuar assim, você que sabe. Não, vamos continuar assim, que a gente já perdeu bastante tempo. Vamos continuar assim. Dá para a senhora ir falando e porque o ano passado eu fiz algumas lives, né? E estava acontecendo a mesma coisa. Só que quando aparecia para as outras pessoas, aparecia as duas pessoas, né? Depois que a gente terminava a live, dava para aparecer as duas. Então, vamos falar, vamos orar para que venha dar tudo certo, para que o Espírito Santo venha falar o nosso coração essa manhã, amém? Amém, querida, amém. Vamos lá. Eu já te agradeço pelo seu sim, te agradeço, né, pela tua prontidão. Não a conheço pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade para a gente nos conhecermos. Eu sou muito amiga da pastora Maria José, ela é mais que uma amiga para mim, ela é uma irmã, né? Ela sempre está aqui também na página, a pastora Cida, o pastor Alexandre, a pastora Silvia, homens e mulheres de Deus que fizeram parte da minha caminhada com Cristo. E agora também para florir a minha vida, né? A minha caminhada e a minha página, conhecendo a senhora agora. Glória a Deus. Para mim é um prazer, é uma honra. Amo falar da palavra de Deus. Desde criança, adolescente, me converti aos 13 anos de idade, onde eu fiquei ali apaixonada por Jesus e aonde ele ajudou eu como eu posso dizer, a vencer as minhas dores, né? Eu vi você muito falando de nós vencermos as nossas dores, as nossas aflições e edificarmos. E foi nessa caminhada com Cristo que ele me fortaleceu e estamos aqui para falar do amor de Jesus. Agradeço muito o seu convite e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar da palavra de Deus. Oh, glória! Vamos orar e para que a senhora venha falar conosco, para que Deus, através da senhora, venha falar conosco, tá bom? Sim. Senhor Jesus, estamos aqui essa manhã. Eu, as tuas filhas, a pastora Marta, Senhor. Que o Senhor venha usar a tua filha como um canal de bênção essa manhã. Usa a vida dela, meu Pai, e fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Nos norteia, meu Pai, através dessa mulher que vamos nos inspirar em 2024. Que esse dia venha a ser um dia abençoado. Já vai repreendendo, meu Pai, toda a distorção da palavra, tudo aquilo que possa roubar essa semente que vai ser lançada essa manhã aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, a casa é da senhora. Imagina. Aqui eu vi você falando desta mulher, né, chamada Selá. Nós vemos que a Bíblia tem tantas mulheres maravilhosas, mulheres que nos inspiram. E eu vi você
falando bastante sobre Selá. Eu fui até pesquisar um pouquinho mais sobre ela, filha de Efraim, né? E Isso. uns dias atrás, a gente andou fazendo uma campanha lá na igreja, justamente falando sobre José, a sua trajetória, e como que Deus ali abençoou a vida dele, como que o Senhor operou na vida dele. E ali a gente falou muito em cima desse texto que está aqui em Gênesis, capítulo 41, versículo 51, que fala dos filhos de José. Eu não sabia, irmã Melissa, se você ia comentar sobre Selá ou se era para mim trazer uma ministração. Fica à vontade, deixa o Senhor te usar. Sim, então, como eu vi aqui que você deixou a gente à disposição, então vamos falar um pouquinho aqui do que o Senhor colocar no nosso coração, amém? Amém. Então, aqui em Gênesis 41, 51, fala dos filhos de José, entre eles Manassés e Efraim. Eu quero ler esse versículo aqui com vocês que estão aí na live. Diz assim, ó: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho ou de todo o meu sofrimento, e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui, nossa irmã Melissa, missionária Melissa, nós vemos que José foi um homem de luta, foi um homem de dores, foi um homem de peleja, foi um homem que no começo ele não entendeu, talvez, por que ele estava passando por aquela situação, por que ele estava passando por aquele momento, por aquela dor. E nós vemos aqui que o Senhor, como tudo tem seu propósito, como tudo tem os seus planos, como tudo tem os seus objetivos, o Senhor, ele cura aquela dor, aquele sofrimento de José com os seus filhos, né? E aqui nós vemos o Efraim, que foi um dos seus filhos, que o Senhor disse assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E aí você vem depois falando da descendência de Efraim, né? Está lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo do 20 ao 24 em diante, e falando desta filha de Efraim. Então, nós vemos aqui que Efraim, ele já tinha uma história ali do seu pai, e foi uma história de luta, uma história de sofrimento, uma história de dor, mas quando ele mesmo passou por essa dor, por essa aflição, por essa dificuldade, ele teve dificuldade de superar essa adversidade, né? E aqui a gente vê que o Senhor vem curando ele também, fortalecendo ele também, através dos seus filhos. E entre eles, a Será, que veio para fazer a diferença nessa casa, né? Então, amada, eu vejo que aqui, através da vida de Será, através dos nossos filhos, através da nossa família, nós conseguimos superar as nossas adversidades, as nossas lutas, nós conseguimos nos fortalecer no Senhor, e a família é a base. A família precisa estar unida neste momento de luta, neste momento de dificuldade, nesse momento de adversidade. E nós vemos que Será, ela fez a diferença naquela família. Glória a Deus. Glória a Deus. Será, ela foi ali uma mulher, nós podemos dizer que ela foi uma mulher sábia, porque nós vemos aqui em 1 Crônica 7, 21, que Será, ela edificou, né? Será, ela se sobressaiu diante daquela situação familiar, daquele momento de dor, de luto, de perda do seu pai. E eu creio que Será, ela veio trazendo alegria, veio trazendo fortalecimento para o seu pai, para sua mãe, para sua família. E eu creio que o Senhor, através da nossa família, também quer edificar. O Senhor, através da nossa vida e da nossa casa, também quer fortalecer. O Senhor, através de nós também,
Aqui você está falando de mulheres. Nós, mulheres, que nós sejamos mulheres guerreiras, como aquela mulher que está ali em Provérbios 14. A mulher sábia, a mulher que edifica a casa, a mulher que olha para Jesus nos dias das adversidades, a mulher que vence seus traumas e as suas dores. Porque quem nesta vida que nós vivemos nunca passou por uma perda, nunca passou por um luto, nunca passou por uma enfermidade, por um desemprego, por uma adversidade. Mas é nesse momento que nós temos que olhar para o Senhor. Como o salmista disse, elevo meus olhos ao Senhor, da onde vem o nosso socorro. Porque se nós ficarmos olhando somente para os problemas, ficarmos olhando somente para as dificuldades, ficarmos olhando somente para as adversidades, nós não vamos construir nada. Porque o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas que nós, assim como ele venceu, nós também, se perseverarmos, nós também iremos vencer. Então, nós vemos que esta mulher, a Será, ela fez a diferença na casa dela. Ela fez a diferença ali do lado do pai dela. Ela fez a diferença ali do lado da mãe. E eu tenho orado muito, viu, missionária Melissa, pela família, pela minha filha e pelo meu esposo, porque eu creio que a família é a base. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. E ainda ontem eu conversava com meu esposo a respeito disso. Quantas famílias estão sem estrutura, quantas famílias estão sem base, quantas famílias estão sofrendo, quantas famílias precisando de Cristo, de restauração. E o Senhor nos chamou também para que a gente venha fortalecer essas famílias, edificar, né? E fortalecermos uns aos outros, porque uma frase que eu ouvia falar sempre de uma irmã, de uma amiga, é que uma igreja forte, ela tem famílias fortes. E hoje, irmã Melissa, eu creio que o que tem me sustentado hoje de pé é esse apoio que eu tenho tido do meu esposo, que é um homem de Deus, este apoio que eu tenho tido da minha filha, que tem me acompanhado na caminhada. E tudo isso foi fruto de oração um dia, né? O meu testemunho, talvez você não conheça, e alguém que possa entrar depois para ouvir esta live, essa mensagem. O meu testemunho é que eu sempre me senti muito sozinha na minha infância, por eu ter perdido meu pai muito cedo, e minha mãe trabalhava demais. E aos 13 anos de idade, eu conheci Jesus e recebi essa paternidade, recebi esse amor do Pai sobre a minha vida. E ao caminhar, eu pedi para o Senhor que uma das coisas que eu mais queria era uma família abençoada. E o Senhor, pela misericórdia dele, me concedeu uma família abençoada. Então, hoje eu sou grata a Deus pela minha família, eu sou grata a Deus pela vida do meu esposo, eu sou grata a Deus pela vida da minha filha. E eu vejo que na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos ter pessoas ali que venham nos fortalecer, pessoas que venham acrescentar na nossa vida e que nós possamos também acrescentar. E nós temos pedido ao Senhor, irmã Melissa, essa sabedoria, né? Projetando no Senhor os nossos sonhos e pedindo para que o Senhor venha nos dar essa sabedoria. Ali, no livro de Isaías 32, versículo 8, se você quiser acompanhar aí, diz que os nobres projetam coisas nobres, né? E pela sua perseverança, a sua nobreza prevalece. Então, o Senhor, ele tem colocado projetos nobres na nossa vida, ele quer fazer coisas grandes através de nós, através da nossa família, e para isso nós precisamos dessa sabedoria da mulher sábia. A mulher que está ali em Provérbios 14, né? Onde que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e a tola com suas próprias mãos destrói. Então, nós temos pedido para o Senhor, irmã Melissa, que Deus venha nos dar neste ano de 2024 sabedoria para administrar
todo e qualquer tipo de situação, administrar as nossas dores, administrar a nossa casa, administrar os nossos filhos, administrar o nosso ministério, administrar a nossa vida pessoal, administrar o nosso tempo. Então, a mulher de 2024, ela precisa ser a mulher sábia. Porque se ela não tiver sabedoria vinda de Deus, porque a sabedoria ela vem do Senhor. Se ela não tiver sabedoria vinda do Senhor, ela coloca tudo a perder. E nós temos visto isso, né, acontecer. Tanto homens e mulheres faltando sabedoria, faltando buscar no Senhor essa sabedoria. Porque o conhecimento a gente pode adquirir, a gente pode pagar, a gente pode adquirir, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Então, para que a gente possa vencer, irmã Melissa, as nossas dores, né? O Senhor diz na palavra dele que com ele nós somos mais do que vencedores. Você vê que no final de vencedor existe dor, sim. Ou não? Sim. Dor. Então é vencer essa dor. Cada um de nós, ou cada uma de nós, temos as nossas dores, os nossos dilemas. Pode ser que entre aqui nesta live, ou esteja aqui uma mãe que sofra a dor de estar com um filho ou uma filha fora dos caminhos do Senhor. Talvez tenha uma mãe que esteja aqui com uma dor de estar com seus filhos nas drogas, no vício. Talvez tenha uma mulher aqui que não está sendo feliz no seu casamento, não está sendo feliz no seu relacionamento, e tem ali uma dor de não ter a compreensão, de não ter o amor do seu esposo, tem uma dor ali. Talvez nós tenhamos aqui uma mulher ou alguém que esteja aqui passando por uma dor de um luto, uma dor de uma perda, como ontem eu estive numa casa fazendo uma visita, e essa irmã, ela sofreu muito com a perda de um neto que ela cuidava, ele era especial, e na pandemia o Senhor veio levar. Então, são muitas dores, são muitos traumas. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, irmã Melissa, nós teremos dores para nós superar. Mas a palavra do Senhor diz que nele, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Então, nós vamos ver na nossa trajetória muitas dores. O trabalhador, no final, trabalhador. No final da palavra trabalhador, existe uma dor, né? Aqueles que empreendem, trabalham por conta. Empreendedor. No final, tem uma dor, né? Então, nós vemos vencedor. No final, também tem uma dor. Nós, como pastores e líderes, pastor, no final, também ali tem uma dor. Então, nós precisamos dessa força que vem de Deus, dessa unção do Senhor, dessa graça do Senhor, de estarmos ligados com o Pai, para que Ele possa nos dar a força que nós precisamos para lutar e para vencer as nossas dores. Então, nós vemos aqui, dentro dessa família de Efraim, que ele sofreu a dor do luto, a dor da perda, mas alguém se levantou ali para fazer a diferença naquela casa. E uma delas foi essa jovem, a Será. Ela veio para edificar, edificou cidades, né? Com certeza trouxe muitas alegrias para o seu pai, para a sua mãe, fortaleceu a sua família. E eu creio que o Senhor tem nos levantado. O Senhor tem te levantado, irmã Melissa, na sua casa, para que você possa fortalecer o seu lar, para que você seja intercessora, para que através da sua família você possa fazer a diferença, possa acrescentar no reino de Deus. E eu creio que esse é o chamado do Senhor para a minha vida também, e para a vida deste irmão, dessa irmã que está nesta live. O Senhor nos chamou para fazer a diferença em 2024. A palavra do Senhor diz, irmã Melissa, que a terra geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor tem nos chamado nesta live aqui, o Senhor tem nos chamado para a oração, o Senhor tem nos chamado para edificar, o Senhor tem nos chamado para que a gente venha edificar vidas,
para que a gente venha fazer a obra do Senhor, ganhar almas para Cristo, para que a gente venha tomar posse das promessas do Senhor, né? Porque grandes são as promessas que o Senhor tem para nós. Sim. E eu creio que este ano, irmã Melissa, é um ano de conquista, é um ano de bênção, é um ano de vitória. Nós estamos orando, né? Estou fazendo os 12 dias de oração por 12 meses de vitória. Não sei se a irmã tem visto ou tem acompanhado. Tenho feito pelo YouTube, tenho feito também pelo WhatsApp. Só não entrei ainda pelo Instagram. Mas estou fazendo com a minha família, estou fazendo na igreja. E justamente profetizando para que este ano de 2024 o Senhor venha fazer algo novo na nossa vida. Que a unção dele possa vir sobre nós, ser derramada, que o Senhor possa nos encher e que essa unção dele venha ser transbordante para nós, né? Que o Senhor possa nos dar força para superarmos as adversidades, as aflições, as lutas do dia a dia, as provas. E eu creio que o Senhor Jesus ele está conosco todos os dias, em todas as batalhas. O que nós não podemos é desistir, né? Sim. O que nós podemos é parar diante dos obstáculos. A Bíblia diz que com o Senhor nós saltamos muralhas, né? Ainda que um exército se levante contra nós, o Senhor estando conosco, a gente vence. Então, que neste ano de 2024 nós possamos buscar em Deus essa sabedoria. Buscarmos o Senhor. Porque tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente precisa está num lugar só, que é na presença de Deus. Então, nessa caminhada com Cristo, irmã Melissa, eu tenho superado muitas dores, tenho visto o agir de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio que a irmã também. Se nós perseverarmos no Senhor, nós vamos testemunhar, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos conquistar, tomar posse das promessas de Deus, viver o melhor de Deus, mesmo em meio de lutas, adversidades. Você sabe que a nossa batalha, ela tem sido grande, árdua, porque a nossa luta não é apenas contra a carne, não é contra a carne, né? Então a batalha ela é diária. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta live, para você que vai assistir depois, que por maior que seja a sua batalha, a sua luta, o seu sofrimento, a sua dor, porque só o Senhor sabe onde está a sua dor, qual é o seu sofrimento, qual é a sua luta, mas eu quero declarar e dizer que seja qual for a sua luta, o nosso Deus, ele é maior que todas as nossas lutas, ele é maior que todas as nossas batalhas. E no Evangelho de João, irmã Melissa, tem uma passagem que o Senhor Jesus, ele diz para os discípulos, né? Ele diz para os discípulos que está ali no Evangelho de João, e capítulo 16, e eu gosto muito desta passagem. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, que diz assim, ó: na verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estarei triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você pode estar chorando hoje. Nós temos muitas coisas que nos faz chorar. Eu já chorei demais. Mas o Senhor Jesus, ele disse, não deixe nada tirar a sua alegria. Nós vamos passar por tudo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor estava passando isso para os discípulos, porque o Senhor sabia o que eles iam passar, o que eles iam viver. Essa palavra, ela serve para homem, ela serve para mulher, serve para nós. Não deixe nada tirar a sua alegria. Hoje você pode estar chorando. Hoje você pode estar se lamentando. Hoje você pode estar triste. Irmã Melissa, às vezes
as pessoas nos vê, mas elas não sabem o quanto a gente já chorou, o quanto a gente já batalhou, né? Eu vi você falando em uma das lives que a duras penas, como o pessoal fala, você construiu a sua casa, né? Está construindo. E eu também já chorei muito pagando aluguel. E hoje meu coração se alegra, porque hoje eu estou na minha casa própria, o Senhor me deu a minha casa. E hoje é muita alegria. Então, há muitas coisas que nos fazem chorar, mas nós temos que buscar no Senhor essa força, crer que Ele está conosco, que nós vamos vencer, que nós vamos superar, né? Que você que está doente, você crê que o Senhor pode te curar. Você que tem seus filhos nas drogas, que você continue batalhando, porque para Deus não é nada impossível, Ele pode tirar o seu filho que te faz chorar e te trazer muita alegria. E muitas coisas o Senhor, ele quer fazer. Só que para isso nós temos que buscar no Senhor essa força, né? E aqui, continuando no Evangelho de João, capítulo 16, quando diz o Senhor, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de ter nascido um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos vereis. Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Oh, aleluia, glória a Deus. A nossa alegria ninguém vai poder tirar. Muitas coisas vêm para nos entristecer, irmã Melissa. Muitas coisas vêm para nos parar. Até mesmo dentro da obra, dentro do ministério, dentro da nossa casa. A gente como mulher, muitas coisas vêm para nos parar. Mas eu quero declarar nesta manhã que o Senhor vai encher o seu coração de alegria. Porque quando nós estamos alegres, nós temos força para lutar. Você já percebeu que a gente, quando está triste, a gente perde as forças, irmã Melissa? Perde. Então nós precisamos de alegria. Porque a alegria nos dá força para que a gente possa lutar e para que a gente possa vencer também, né? Então aqui nós vemos que Jesus deu esse conselho para os discípulos. Está dando este conselho para mim, para você também. Nós vemos que ali, naquela família de Efraim, a Selá se levantou. Nós vemos que ali o Senhor enviou os irmãos ali de Efraim para consolar ele. Mais uma vez eu entro aqui a família, nos fortalecendo, né? Nós vemos que no Salmo 126, que é um salmo muito conhecido, a Bíblia nos diz que aquele que sai chorando e lançando a sua semente, ele vai voltar com um feixe de alegria. Então, o Salmo 126, eu gosto muito dele, irmã Melissa, que fala, tem um louvor que eu gosto muito, que a minha filha faz ele, que fala assim, eu já saí com lágrimas, eu já chorei demais, mas hoje eu estou em júbilo, hoje eu estou em alegria. E eu posso, eu já vivi essa experiência do Salmo 126. E que esta mulher que você tem profetizado nesta live para 2024, que seja mais resiliente, né? Conforme você colocou ali no título, né, do seu banner, se a mulher de 2024 seja mais resiliente, que a dor não possa paralisá-la, que o sofrimento não venha deixá-la prostrada, né? Que ela não venha viver por vista. Talvez os seus olhos, você olhe para a situação e não te traga muita esperança, mas que você possa olhar para Jesus, porque Ele é a minha, a sua, a nossa esperança. E para Deus nada é impossível. Então, não andar por vista, que essa mulher de 2024 seja uma mulher de fé, seja uma mulher guerreira realmente, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que receba de Deus essa unção, esta força para
despedaçar esse jugo que Satanás tem tentado colocar sobre nós. Que esta mulher de 2024, como você colocou, eu estou repetindo as suas palavras, né? Ela venha edificar, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, ela possa crer que ela não está só. Que eu possa crer, você possa crer, irmã Melissa, que Deus está contigo todos os momentos da sua vida, das nossas vidas, nas nossas adversidades, nas nossas tristezas e também nas nossas alegrias. O Senhor está conosco. E se porventura alguém que está assistindo esta live ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso. Porque o Senhor quer te ajudar. Eu só encontrei a verdadeira alegria, a paz, a dor para o meu sofrimento, desde a infância, de não ter o meu pai, de ter minha mãe trabalhando para nos sustentar, eu encontrei em Cristo Jesus. Então, essa mulher resiliente, essa mulher do Salmo 126, essa mulher que sai chorando, que sai muitas vezes gemendo, clamando, mas ela volta com seus fechos de alegria. Então, eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 126, irmã Melissa, tá bom? Tá bom, pode ler. E diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram de Sião, eram como aqueles que sonham. Irmã Melissa, eu quero crer e profetizar que neste ano de 2024 nós vamos nos alegrar, nós vamos realizar os nossos sonhos em nome de Jesus. Eu creio, eu posso e profetizo sobre a sua vida, que os sonhos de Deus, os sonhos que o Senhor tem para nós são maiores, são melhores do que nós podemos imaginar. Aqui diz o Salmo 126, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus, irmã Melissa. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor vai fazer em nós e através de nós também. Porque tudo começa em nós e depois o Senhor quer fazer através de nós também. Então, que neste dia, nesta hora, nós possamos receber do Senhor a cura para as nossas dores, a cura para os nossos traumas, a cura para o nosso sofrimento, o consolo do Senhor para nós, a libertação que nós precisamos. E aqui, no Salmo 126, versículo 3, diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então, nós vamos ver, eu creio, que neste ano de 2024, muitas coisas nós vamos ver da parte do Senhor, para nos alegrar, nos consolar e nos curar. Também eu sei também que a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, não é uma jornada fácil. Muitas são as lutas e as batalhas que nós vamos ter que vencer. Mas eu quero crer que Deus, Ele é maior. Então, aqui no capítulo 126, versículo 4, diz assim, faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Então, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito que ele fala assim, eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, e agora eu volto com os frutos. Então, irmã Melissa, eu quero deixar para a meditação esta palavra, que a gente pode até sair com lágrimas, que essa mulher de 2024 seja uma verdadeira mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher virtuosa, uma mulher que edifica, uma mulher de fé. E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, seja o que
for que vier, nós vamos enfrentar, porque nós não podemos fugir da batalha, nós não podemos fugir da guerra, né? Do Senhor é a guerra. Nós não podemos fugir das adversidades. As batalhas, elas existem e são reais, mas nós temos que crer que o Senhor está conosco. E eu deixo aqui, irmã Melissa, essa palavra que no Senhor nós somos mais que vencedores, né? Eu posso até deixar aqui anotado para alguém que entrou agora, se você quiser digitar aí também, as palavras que nós deixamos aqui, os versículos, né? Está aqui em Salmo 126, que sempre eu estou meditando nesses salmos, e também nós também meditamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20 ao 22, que fala a respeito que o Senhor converterá. O que é converter? A palavra converter significa mudar, transformar, trazer transformação para esse cenário, trazer transformação para a nossa vida. O Senhor quer que nós venhamos nos converter. O Senhor quer trazer mudança na nossa vida. Ele quer transformar, converter. E como nós falamos aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20 em diante, o Senhor converterá a tristeza em alegria. Nós estamos falando aqui de mulheres que têm suas dores, que têm seus lamentos, que têm suas batalhas, mas o Senhor está dizendo para mim e para você que o Senhor vai mudar essa situação. Ele vai mudar esse cenário. Ele pode fazer coisas maravilhosas, extraordinárias na sua vida. Ele pode mudar essa situação, porque para Deus não tem nada impossível. Seja qual for a situação, né? Seja qual for o dilema, seja o que for que tem te trazido tristeza, angústia, sofrimento, aflição, né? Nós começamos lendo lá em Gênesis, né? Que fala que quando o Senhor curou José, Ele me fez esquecer de todo o meu sofrimento, Ele me fez esquecer dos meus trabalhos, Ele me fez prosperar na terra da minha aflição, né? Gênesis 41, do versículo 51. E eu creio que muitas coisas que nós vivemos e passamos vai ficar no passado, porque Deus tem coisas novas para nós. Novas. Deus tem coisas novas para nós vivermos. Novas experiências. Viver com o Senhor, irmã Melissa, é viver o novo diariamente. É viver Glória a Deus. no Senhor. É ver o agir de Deus na nossa vida, né? É você se entregar verdadeiramente em fazer a vontade de Deus e buscar o reino. Buscar o reino em primeiro lugar. Eu tenho feito isso, irmã Melissa, há 30 anos. Hoje eu tenho 43 anos. Eu aceitei Jesus com 13 anos. Estou na caminhada com Cristo há 30 anos servindo ao Senhor, irmã Melissa. E nesses 30 anos caminhando com Cristo, eu vi muitas coisas acontecerem. Passei por muitos processos que nós passamos, por muitos processos, né? Tive vontade de desistir também. Alguns momentos achei que o Senhor havia me esquecido. Mas a cada dia perseverando, eu fui ter experiência com o Senhor. E recebendo do Senhor essa cura, esse fortalecimento, essa certeza, sabe? Mas sempre ali priorizando, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. São 30 anos, desde a minha mocidade, que eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar. E eu digo, irmã Melissa, o que seria de mim se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus? Qual teria sido a minha história? Qual história que eu estaria contando hoje? Porque se com Jesus as coisas não são fáceis, eu digo que sem Jesus as coisas também ficam muito mais difíceis, né? Talvez Então, nem teria história, né, pastora, para contar, né?
ou teria uma história de derrota, né? Sim, Derrota após derrota. E eu vejo, irmã Melissa, nesses 30 anos, Deus me levantando, sabe? Fazendo eu acreditar, porque às vezes nem nós mesmos acreditamos no potencial que o Senhor deu para nós. Às vezes nem nós mesmos acreditamos que nós somos é capazes. verdade. Às vezes nem, às vezes nós olhamos para nós com limitações, com pequenez. Mas nós temos que olhar para aquele que é grande, para aquele que nos chamou, e nosso Deus, ele é grande. Então eu tenho aprendido, irmã Melissa, a olhar para ele. E que esta mulher de 2024 seja uma mulher que olhe para o Senhor. Amém. Porque o Senhor vai te dar uma direção, vai te dar um norte, vai te dar um horizonte, vai te dar uma solução, vai te dar aquilo que você sonha, que você almeja, que você precisa. Eu sonhei em ter uma família abençoada. Eu agradeço ao Senhor todos os dias pela família que o Senhor me deu. Eu sonhei em ter uma casa própria. E o Senhor me deu e foi fazendo a obra de Deus, viu, irmã Melissa? Não sei se você sabe esse testemunho, mas fui eu fazendo a obra de Deus que o Senhor me deu a minha casa. Eu e meu esposo, hoje nós somos pastores da Igreja Nova Geração, né? Ali no Camargo Velho, em Itaim Paulista. Mas na época nós éramos a Igreja Nova Geração, mas nós éramos evangelistas. E foi colocado para a gente fazer uma campanha na casa de uma pessoa. Inclusive, essa pessoa era cliente minha do salão. Eu fui por um tempo cabeleireira também, manicure, e tive um salão de cabeleireira que o Senhor me deu. E aquele salão foi uma porta que Deus abriu para mim ajudar o meu esposo, cuidar da minha filha, né? E também ali fazer a obra do Senhor, porque onde a gente está, a gente fala do Senhor, a gente que é apaixonada, né? E ali entrou uma pessoa, uma cliente, ela estava com síndrome do pânico, estava com depressão, e aí ali eu falando, cuidando do cabelo dela, fazendo as unhas, a gente fez amizade. Ela começou a ir para a minha igreja, e depois teve um projeto chamado Casa de Paz, que era a gente fazer uma campanha de 7 semanas numa casa. Sim. E a gente tinha já feito amizade com ela, o pastor falou, então, a evangelista Marta, o evangelista Alexandre vai fazer na casa dessa irmã uma campanha de 7 dias, profetizando paz e prosperidade no lar dela. E aí nós fomos, irmã Melissa, fazer essa campanha. Era muito difícil porque o esposo dela não era convertido. E eles eram caseiros de uma escola em Goianazes, né? Então, a gente tinha que ser muito rápido, com muita sabedoria, porque ele não era cristão. E nós fizemos essa campanha e no 6º dia dessa campanha, Deus deu para essa família 2 terrenos. Olha que bênção. E nessa época, nós pagávamos aluguel e estávamos vivendo uma situação muito difícil. Porque a gente conta as nossas bênçãos, mas a gente já passou por muita luta, muitas adversidades, sabe, irmã Melissa? Às vezes a pessoa só vê o hoje, o que nós estamos vivendo, mas ela não sabe o que a gente já passou lá atrás. A pessoa não sabe as batalhas que a gente já venceu lá atrás. Já chorou. O quanto já chorou. O quanto já foi humilhado ou humilhada, até mesmo às vezes pela própria família, sabe? Então, nessa fase, a gente estava ali edificando, fortalecendo aquela família, orando, acreditando nas promessas de Deus e sem saber, às vezes, como que Deus ia fazer ou trabalha. Eu só sei que nessa fase eles compraram 2 terrenos. E passou o tempo, meu marido foi mandado embora e tinha um dinheiro da rescisão que era muito pouco, não dava para dar entrada na caixa, para comprar nada, era muito pouco. E eu lembro que nessa época Deus tocou no coração dela para vender para nós um dos terrenos. Então, nós hoje estamos na nossa casa e foi fruto
de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Foi Deus que nos deu, sabe? Hoje eu estou na minha casa, estou construindo a minha segunda casa e agradeço ao Senhor, porque a gente, irmã Melissa, éramos assim, improváveis, não tínhamos condição nenhuma para comprar uma casa, sabe? Não tínhamos condição financeira. Depois meu esposo ficou desempregado, mas nós vimos ali o agir de Deus, o trabalhar de Deus, como Deus ele trabalhou na nossa vida e nos tirou do aluguel para nossa casa própria. Então hoje eu sou muito grata ao Senhor. Sou muito grata ao Senhor. E eu já estive a ponto, irmã Melissa, de ficar muito deprimida por causa das lutas. E é por isso que eu trago essa palavra hoje, que o Senhor converterá a sua tristeza em alegria. Eu trago essa palavra hoje para dizer que o Senhor tem cura para as nossas dores. O Senhor tem cura para os nossos traumas. O Senhor tem cura para a nossa família. O Senhor tem o melhor para nós. Mas para isso nós precisamos perseverar na fé, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e crer que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Enquanto eu estava cuidando das coisas do Senhor, cuidando daquela família, edificando, auxiliando, ajudando, na fé, orando, o Senhor estava trabalhando nos meus sonhos, estava trabalhando na minha vida, estava me curando dos meus traumas. Um dia uma pessoa falou para mim, Melissa, você é uma coitada, como quem diz, você nunca vai conseguir, né, ter a sua casa própria. Você nunca... Não falou exatamente assim, você nunca vai conseguir ter a sua casa própria, sabe, irmã Melissa? Mas a pessoa ela falou assim, você é uma coitada. Ou seja, você depende dos outros para cuidar da sua filha. Então, foi aí que eu falei, não, Deus me deu condição e capacidade para me cuidar da minha filha. Vou arrumar um trabalho que eu possa empreender, vou trabalhar por conta, fiz o curso de cabeleireira, fiz o curso de manicure, já tinha experiência porque minha mãe já tinha tido salões, que eu já tinha tomado conta, né? Então, eu fui fazer algo que eu pudesse cuidar da minha filha, que eu pudesse fazer a obra do Senhor. E ali Deus foi mostrando que Ele era na minha vida. E eu creio, como a nossa irmã Lucimar também diz, né? Eu quero que Deus faça assim também. Eu tomo posse da minha vitória. Isso mesmo, Lucimar, toma posse. Fica firme com Jesus, porque quem vai fazer na sua vida é Jesus. Quem vai fazer na sua casa é Jesus. Quem vai fazer na vida dos seus filhos é Jesus. Quem vai fazer na nossa vida quando nós, mulheres guerreiras, entregamos a nossa vida para o Senhor e deixamos Ele fazer, eu vou dizer, Ele faz. O Senhor faz. E faz para que o nome dEle seja glorificado. Vai chegar o tempo de não a gente dizer, mas as pessoas olharem, sem a gente precisar abrir a nossa boca e falar, Deus é na vida da irmã Melissa, Deus é na vida da irmã Lucimar, Deus é na vida da pastora Marta, Deus é na vida, né, da irmã do irmão, porque é o Senhor que faz. E quando o Senhor faz, irmã Melissa, Ele faz para que o nome dEle venha a ser glorificado e que todos vejam o milagre, tá? Então, hoje, irmã Melissa, eu me sinto curada, sabe? Eu me sinto liberta, eu me sinto fortalecida pelo Senhor. Nós estamos falando da mulher de 2024, essa mulher que não se paralisa diante da dor, mas eu tive muitos traumas na infância, irmã Melissa. O Senhor tem me curado, sabe? Eu tive como se fosse assim, não sei se era complexo de inferioridade, eu tive assim, era timidez, não me achava capaz. Hoje as pessoas verem a gente na frente de uma igreja, como pastor, como pastora, mas nós estamos ali porque o Senhor tem feito a obra na nossa vida, entende, irmã Melissa? Sim. Missionária Melissa? Sim. Estamos ali porque o Senhor, Ele é especialista em pegar aqueles que não são capazes, para que Ele venha capaz dos improváveis. E eu me achava
improvável em todas as áreas, né? Então, o Senhor, Ele foi ali me fortalecendo, me tirando lá daquele fundo do poço e me colocando para cima. Porque eu me lembro de Ana, né? Quando o Senhor curou ela, dando a ela os seus filhos, curando aquela dor de Ana, né? Quantas mulheres? Ana, o Senhor curou ela daquela aflição que ela tinha. Qual era a aflição dela? Ela era estéril, né? Ela Sim. Ana só chorava, não comia. só chorava. Se sentia humilhado porque não podia ter filho, porque Penina humilhava ela. Mas ela foi diante dos pés do Senhor, ela foi se humilhar diante do Senhor. E é isso que temos que fazer, nos humilhar diante do Senhor. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Porque no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vos exaltará. Então, tem situações, irmã Melissa, que nos humilha. Sim. Trata. Isso até mesmo dentro do nosso ministério, você sabe disso. A gente que está na frente da obra, às vezes até o inimigo usa de pessoas para nos afrontar, para querer até mesmo nos humilhar, até mesmo ministerialmente. Mas o Senhor diz na palavra dele também que os humilhados serão exaltados. Então, eu creio que é o Senhor que traz a honra, é o Senhor que nos exalta. Como eu estava falando de Ana, depois que ela foi curada da dor dela, da aflição, e ela veio a ter um filho, nós vemos que ela teve o cântico de Ana, né? Ela cantou o hino da vitória também. Lá no livro de Samuel, capítulo 2, né? Aí você vê que ela fala assim, é Deus que levanta o homem do pó, do monturo, e põe para se assentar junto dos príncipes, né? Então, é Deus que nos levanta do pó. É o Senhor que nos levanta. E nós estamos de pé aqui hoje, testemunhando, contando, porque o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Ele possa nos fazer, irmã Melissa, coluna da nossa casa, né? O Senhor tem nos dado esse tempo, essa força para buscar nele na palavra. E estou falando das mulheres, algumas mulheres da Bíblia, mas estou falando sobre nós, porque a história delas já passou, agora é a nossa vez. Nossa vez agora. Agora é a minha vez. Agora é a glória a Deus, agora é a minha vez. Agora é a sua vez, né? Nós pegarmos o exemplo delas e nós fazermos a nossa vez, a nossa história com o Senhor. Sim. Porque o Senhor tem construído uma história em nós, tem ajudado a gente a construir a nossa história, né? A nós vermos o agir de Deus na nossa vida. E Deus, Ele tem agido, Ele tem trabalhado. E eu quero deixar aqui, se deixar eu fico falando, viu, irmã Melissa? Ai, tá uma delícia. Pastora, deixa eu só te fazer uma pergunta, ó, porque a senhora disse duas coisas que me chamaram a atenção, dentre tantas coisas, né? Nós ficaríamos aqui vigília. É muito gostoso ouvir a senhora falar. Que a tristeza, ela tira as nossas forças, né? Sim. Mas também a senhora deu um segredo para isso. Porque quando a gente está triste, a gente não tem força para orar, não tem força nem para crer, né? Como a senhora deu o exemplo de Ana. Ana, ela só chorava e não comia. Exato. Mas mesmo no final, a senhora deu a resposta. A senhora falou, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque tem mulheres que elas vão para a igreja, elas até, né, tem mulheres que até conversam comigo e elas falam assim, eu não consigo me levantar, eu não consigo ter esperança. Mas a senhora deu o segredo aqui, né, que é colocar Deus em primeiro lugar. E muitas dessas mulheres colocam sua dor em primeiro lugar, a sua adversidade, a sua dificuldade, que nem a senhora estava falando do seu testemunho, que você também perdeu um pai. E não ter uma referência de pai é um vazio. A senhora tem propriedade para falar disso. Mas a senhora conseguiu
colocando Deus em primeiro lugar. Foi o meu refúgio, né? Foi o meu refúgio. E eu recebi essa paternidade, essa adoção. Mesmo na minha adolescência, que eu não tinha um pai na terra, mas eu tinha um pai no céu, né? Minha mãe teve uma participação muito importante na minha vida até hoje. Minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher empreendedora, uma mulher valente, sabe? Mas mãe tem sua parte, pai tem sua parte. Sim. O pai, ele traz segurança É. para a nossa estrutura emocional. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura por essa falta. E às vezes querer buscar na minha mãe está trabalhando para nos sustentar. Então eu me sentia muito desapegada, né? Então em quem que eu tive que me apegar? No Senhor Jesus, quando ele se apresentou a mim, né? Então eu fui crescendo, a minha adolescência, a minha juventude, foi pelo Senhor, ele me direcionando, ele me orientando, ele me fortalecendo. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor nunca me abandonou, nos abandonou. Então, como você estava falando, as tristezas, elas vêm, as aflições vêm, as humilhações, elas vêm. Só que nós não podemos parar, porque ficar só chorando, se lamentando, vendo as nossas, só olhando para o problema, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Tem o tempo de chorar, tem o tempo do luto, tem o tempo da tristeza. Respeitar esse tempo, né, pastora? Tem que respeitar, e o Senhor também, eu estava ouvindo uma ministração essa semana, que o Senhor esperou Josué vencer o luto dele, e o povo venceu o luto 30 dias. Passou os 30 dias, o Senhor falou para Josué, ó, Moisés, meu servo, é morto. Agora tem muita terra para você conquistar. Tem muita coisa para vocês fazer, porque o livro de Josué é um livro de conquista, né? Sim. De conquista, de território, de batalha. É um livro de conquista. E ele não podia ficar olhando para aquele luto o tempo todo. E agora? O que eu vou fazer? O Senhor Jesus, ele dá a estratégia. Quando a gente se posiciona, Deus, ele é fiel. Ele dá a direção. Faça isso, faça aquilo. É assim, é assado. É a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria que vem do alto, é a força que vem do Senhor. É a alegria que ele nos dá. E aí a gente vai naquela direção. Sim. E a gente agradece, porque a gente vê que o Senhor, ele tem um escape. A gente vê que o Senhor, a palavra dele é fiel, ele está conosco, ele está ali, né? Então a gente vai seguindo ali na obediência, e as bênçãos, ela vai vindo sobre a nossa vida, né? Você vai seguindo ali a direção do Senhor, vai deixando ali Deus fazer, e Deus vai fazendo. É se entregar, irmã Melissa, totalmente. Hoje o que acontece muitas vezes, que as pessoas falam, eu não consigo, é porque ela não se entrega verdadeiramente de corpo, de alma e de espírito. A entrega para o Senhor tem que ser radical, para a mudança também ser radical. Sim. Porque senão a gente fica sempre, né, a vida toda, e a vida não muda, e as coisas não acontecem. Então, é colocar mesmo, sabe? É o reino, é se lançar nos pés do Senhor, é chorar para Jesus, é colocar diante dele as nossas dificuldades e saber que ele pode fazer muito mais além do que a gente pensa, do que a gente imagina. E eu vejo na Bíblia algumas passagens, sabe? De que houve um tempo de choro, mas depois teve que parar o choro, teve que ir para cima. Sacudir a poeira e avançar e continuar. Teve que ir para cima, sabe? Eu me lembro de Davi e Ziclag. Todo mundo chorando, roubaram nossos filhos, levaram nosso gado, levaram tudo. O que Davi foi fazer? Ele foi consultar o Senhor. E agora? Levaram minha esposa? Levaram meus filhos? E agora, Senhor? Querem me apedrejar, achando que eu sou o culpado? Porque sempre a gente quer colocar o culpado. Sim. Ô, irmã Melissa, eu já vivi tanto isso na minha vida.
de querer culpar. A gente quer culpar alguém, sabe? Pelos nossos traumas, pelas nossas dores. Às vezes nós mesmos somos os culpados das nossas próprias derrotas, né? Jeremias, ele diz assim, não sei se está em Jeremias ou Lamentação, posso até ver aqui. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, né? Às vezes nós queremos arrumar um culpado. E ali a gente vê Davi chorou também. Todo mundo chorando, aquele desespero, a cidade pegando fogo, né? O circo pegando fogo, os filisteus levou tudo. Mas Davi, ele buscou em Deus sabedoria. Senhor, Sim. o que eu faço? Eu vou lá batalhar minhas guerras, buscar aquilo que o inimigo levou, ou vou ficar aqui chorando com esse povo? O Senhor falou, vai lá, que eu vou te dar a vitória. E você vai trazer de volta aquilo que o inimigo levou. E foi isso que Davi ele fez. Juntou lá os homens e foram resgatar suas mulheres. Sim. Não ficou ali se lamentando. Ouviu a voz do Senhor e agiu. E foi. Agiu. E essa questão de agir, irmã Melissa, eu falo isso sempre. Eu tenho a tarde da bênção, às terças-feiras à tarde, que eu me reúno com algumas mulheres para a gente orar pela igreja e colocar algumas coisas em ação, né? E eu falo, mulheres em ação, orar e agir. Não adianta só ficar orando, não. Você tem que orar e tem que agir. Davi, ele orou ao Senhor. Deus deu a estratégia, ele se levantou. Tem vezes que eu estou aqui em casa, irmã Melissa, de joelho dobrado. E aí eu sinto de Deus, já orou, vamos levantar e fazer o que você precisa fazer. O que é que você tem que fazer? E aí eu vou lá fazer aquilo que eu sinto que é de Deus para fazer, para que eu tenha a vitória na minha casa, na minha saúde, seja na igreja, né? Tem que lutar. Então, o choro existe, há tempo de chorar, sim, mas haverá tempo de sorrir na nossa vida também. Aleluia. Haverá tempo de luta também, mas haverá tempo de vitória também. Amém. Então, a gente vive nesse contexto, né, de batalha, nesse contexto de provação, e a gente está firme no Senhor e na palavra dele, vai fazer com que as tempestades da vida não venham nos derrubar, venha fazer com que os problemas não venham, até nos atingir, mas não venham nos matar, né? Não pode nos matar. Pode até nos atingir, uma flechazinha ali, uma coisinha aqui, um tropeção ali, mas o Senhor está sempre disposto a nos levantar, a nos ajudar. Ainda que sejamos um guerreiro ferido, né? Mas o Senhor está sempre ali nos levantando e nos garantindo a nossa vitória. Então eu quero profetizar um ano de vitória, um ano de bênção, convidar você e as pessoas que te acompanham para estarem conosco ali no canal do YouTube, canal Semente de Fé Pastora Marta, se inscrever lá no canal. A gente está orando para que Deus venha abençoar este ano, que a gente não sabe o que nos espera, né? Sim. Nos espera. Mas eu quero crer que o Senhor já está lá, Ele já sabe de todas as coisas. E Ele Senhor sabe o final da história. Ele sabe o final de todas as coisas. E que Ele venha nos fortalecer, né? Que nós possamos fortalecer os nossos joelhos, que nós possamos ser mulheres mais resilientes, mulheres mais de oração. Que Deus coloque pessoas do nosso lado, que venha acrescentar, trazer estrutura na nossa caminhada, que a gente possa ser estrutura também para outras mulheres, outras pessoas, outras famílias, né? No resumo, família. Se tem uma palavra que eu prezo,
e algo que eu agradeço a Deus e busco e oro todos os dias é pela minha família, né? A nossa família, eu acredito que é o que mais nos faz sofrer, é o que mais nos faz chorar, e é o que mais nos alegra também, né? Verdade. Então, colocando aqui essa base, né, como família, como Cristo, eu creio que a gente vai vencer nas adversidades. Amém, amém, pastora Marta, novamente te agradeço, né? Ficaria aqui ouvindo o dia inteiro, é muito gostoso ouvir a senhora, né? Foi muito aprendizado hoje, alimento realmente para nossas almas, né? Para nossa alma, né? Porque nós não precisamos de consolo, nós precisamos de palavra, né? Daquilo que nos coloque de pé, né? Uma direção realmente do alto. É isso que transforma a nossa vida, é receber uma direção do alto. Sim. Né? Porque às vezes nós tendemos a olhar para os nossos sentimentos, para o nosso coração, e as nossas emoções, elas nos afastam da fé. Verdade. Se nós vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vamos viver na contramão da fé. E Verdade. a fé, ela nos distancia de Deus, a fé, ela nos distancia do Senhor, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que Ele existe e agir a fé, né? Porque quando nós, igual nós estamos falando, né? Nós temos que ter um tempo do luto, tempo da dor, mas é chegar um momento em que vai depender de você se levantar, de você querer ir adiante. Não tem palavra que vai fazer com que você, que transforme a sua vida, a não ser você se levantar. Olha, sem Verdade. força nenhuma, Senhor, mas eu quero. Eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho alegria, mas eu preciso do Senhor. É aí que Deus ele vai entrar, vai te fortalecer e vai ser com você. Verdade. Quantas pessoas dizem, eu não tenho condições, né? Eu não tenho condições, fico olhando só para a condição, né? E eu aprendi a não olhar para a condição, mas olhar para o Senhor verdadeiramente, Sim. né? Sim. Ele. E isso é o que a gente tem vivido no dia a dia, né, irmã Melissa? Eu acredito que a gente não pode falar nem pregar aquilo que a gente não vive. Mas sim. A gente vai pregando aquilo que a gente já tem passado, sim, e sofrido nas experiências, né? E tudo isso que você tem falado, eu tenho assistido as suas lives também, né? Às vezes eu coloco aqui, vou fazer um serviço, vou ouvir alguma coisa, na hora de dormir eu ouço ali um pouquinho, e Deus tem te usado também muito, e que o Senhor continue te usando cada vez mais, né? Para trazer essa clareza, esse fortalecimento através da palavra. Eu sempre vejo que você está sempre baseada na palavra de Deus, isso é muito importante, porque a palavra é o que nos fortalece, nos alimenta. Então, sim, não é apenas ali uma teoria, mas é a experiência de vida, é aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem passado, as experiências que nós temos tido com o Senhor. Eu posso dizer que o Senhor ele tem sido fiel, né? Então, assim, continua nessa sua perseverança, nessa sua fé. Creia que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida, esse desejo que você tem de pregar a palavra, assim como eu tenho também. Esse mesmo desejo que você tem, essa coragem, essa força. Que Deus venha levantar mais mulheres que queiram contar as suas experiências, né? Que venham também se levantar para serem um instrumento. Porque eu creio que boca do Senhor, né? Essa geração. Nós temos algo para falar. E uma das coisas, irmã Melissa, que o inimigo quer é nos calar, né? Sim. Nos parar, nos paralisar. Eu acho que desde o começo, paralisar a força que a mulher tem. Sim. E o Senhor tem levantado as mulheres também com força, né? Vai estar ali do lado do seu esposo, vai estar ali junto com a família, edificando. E o Senhor tem um papel importante para cada um de nós. O homem tem um papel muito importante. A mulher também tem o seu papel, né? Em tudo. E que
Deus venha levantar mais mulheres, tirar a timidez, tirar a vergonha, abrir a boca, né, para falar de Jesus, para falar daquilo que Jesus tem feito, contar as suas histórias, os seus medos, os seus traumas, as suas tristezas e como elas superaram. Sim. Né? Então, eu em tudo eu vejo Deus, irmã Melissa, em tudo. Porque até essa timidez eu tinha de poder falar, sabe? De poder, assim, destravar e falar. Já quis desistir muitas vezes, até no começo do ministério, falar, não dá, eu não consigo, eu não sei nem o que falar. Não sei o que dizer, para mim não dá, não serve, não sou capaz. E o Senhor tem me mostrado, nos mostrado a cada dia, que é Ele que nos capacita. A gente, por nós mesmos, não podemos muitas coisas. Mas o Senhor, Ele não escolhe os capacitados. Tem muita gente boa. Mas o Senhor capacita os seus escolhidos. E uma coisa, irmã Melissa, que eu quero dizer, assim, para nós, é sobre a parábola dos talentos. Está ali em Mateus 25, né? Sobre até mesmo o nosso ministério, o seu ministério, que diz assim, Deus tem te dado esse talento, certo? Essa força, para você vir aqui para o Instagram, fazer essas lives. Louvado seja o Senhor pela sua vida. No final do ano, Deus me fortaleceu de novo para me voltar a gravar pelo YouTube, porque eu estava sem força, sem tempo, sabe? E a parábola dos talentos diz assim, ao que tem, mais se dará. E o que não tem, até o que tem será tirado. Então, o que o Senhor está falando através dessa palavra para nós? Se nós temos esse desejo de falar da palavra, de evangelizar, de buscar ao Senhor, de alcançar as almas, de ajudar, de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus, se a gente tem esse desejo, ao que tem, mais Ele vai dar. O Senhor, Ele quer multiplicar os nossos dons, os nossos talentos, multiplicar sobre a nossa vida. Que a parábola dos talentos, ela fala sobre multiplicação. E o Senhor quer multiplicar, neste ano de 2024, a minha fé e a sua fé. A nossa fé ser multiplicada. A gente já tem uma porção de fé, mas o Senhor quer dar uma porção dobrada de fé sobre a nossa vida. Nós temos, irmã Melissa, uma unção, mas eu tenho pedido ao Senhor e que Ele venha derramar mais unção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. Porque dependendo da parte, a unção precisa ser dobrada. Dependendo da guerra, o armamento vai ter que ser outro. Então, eu creio que o Senhor está te capacitando, está me capacitando, está nos capacitando para coisas maiores. A parábola dos talentos diz, ao que tem, mais se dará. Aquele homem que tinha 2 talentos, ele cuidou, ele zelou, ele fez com amor, e ele entregou 4 para o Senhor. Ele multiplicou. Aquele que tinha 5, ele multiplicou, ele entregou 10 para o seu Senhor. E aquele que tinha 1 talento, ele enterrou. Que essa mulher de 2024 não venha enterrar os seus talentos. Porque o Senhor tem dado talentos para cada um de nós. O Senhor tem propósito. Às vezes o propósito de um não é igual ao do outro. Às vezes o chamado de um não é igual ao do outro. E uma das coisas que o Senhor tem no coração para dizer para nós, mulheres, para você que está assistindo essa live, para mim, eu tenho tomado isso para mim, que a gente não venha viver de comparação. O Senhor não quer que a gente se compare, mas se inspire. Sim. Se motive, se inspire e coloque em prática aquilo que o Senhor mover no nosso coração para fazer. E Ele vai multiplicar, Ele vai derramar, porque a porção de Deus é multiplicação. Deus não desperdiça nada. Nada no reino de Deus é desperdiçado. Nada é por acaso, nada é em vão. Então, multiplicação. Ao que tem, mais se dará. E o que não tem, até o que tem será tirado. Você já viu esse versículo na Bíblia, irmã Melissa? Já. Mateus, né, 25? Sim.
Se quiser colocar aí também, é muito bom. Mateus 25, só ver onde que está aqui o... Ou às vezes até colocar mesmo na descrição, porque depois apaga os comentários. Sim, eu vou colocar na descrição quando nós terminarmos aqui. Aí eu coloco na descrição. Pois é isso aí que o Senhor tem colocado no meu coração. Está no Mateus 25, versículo 24? Não. Não, 29. Porque qualquer que tiver, ao que tem, algumas versões falam ao que tem, pois qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Então, tudo aquilo que nós temos, os talentos, os dons, se a gente zelar, colocar em prática, mais o Senhor vai dar, vai acrescentar, vai multiplicar. E se você não zelar, desprezar, você vai perder. E aí a gente pode entrar até, né, mais e mais assuntos. Se você não zelar da sua família, você vai perder. Se você não cuidar da sua saúde, você perde. Se você não cuidar dos seus filhos, você perde. Se você não zelar, pôr o Senhor em primeiro lugar na sua vida espiritual, ministerial, você perde. Eu já vi muitos pastores perdendo igreja, irmã Melissa, fechando igrejas, perdendo o seu ministério, caindo nos laços do passarinheiro, do inimigo, porque tem feito relaxadamente ou não tem zelado, não tem multiplicado. Mas que 2024 nós possamos ser esta mulher zelosa, esta mulher virtuosa, com tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, e eu creio que Ele vai operar grandes coisas. Amém? Amém, amém, pastora. Palavra maravilhosa que nos alimentou essa manhã. Vamos orar, entregar essa live ao Senhor, entregar esse dia, a vida da senhora, a minha vida. E eu também creio que 2024 vai ser um ano de avanço no seu ministério, um ano de crescimento, um ano de superação em nome de Jesus. Que assim, tá bom? Receba o meu carinho, receba meu abraço e breve nós vamos nos conhecer pessoalmente. Tá bom? Inclusive dia 20, último sábado, dia 27, nós temos um culto de mulher. Tem alguma coisa, eu acho que eu vi na sua página. Vou te mandar o convite pessoalmente no seu WhatsApp, será um prazer, uma honra você estar conosco. Tá bom. Agradeço pelo convite. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por essa live, obrigado por essa palavra, obrigado porque eu creio que foi o céu que me apresentou a pastora Marta. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor une propósitos. Oh, Espírito Santo, obrigado por esse dia. E te entregamos a nossa vida, entregamos a vida de cada mulher que vai assistir essa live, meu Pai. Que ela venha ser edificada, que ela venha ser fortalecida, que cada palavra, meu Pai, entre no coração dessa mulher e cause, meu Pai, um incômodo, um impacto, meu Pai, para que ela venha avançar, para que ela venha se levantar. Senhor, eu profetizo que 2024 seja um ano de resiliência, um ano de força, um ano de superação, de avanço sobre essa mulher. Senhor, entregamos essa semana nas tuas mãos. Está, meu Pai, chegando o final de semana. Que essas semanas, meu Pai, nós estamos no primeiro mês do ano. Nós temos um ano inteiro, meu Pai, para fazer o que é certo, para nos rendermos ao Senhor, para aprendermos mais de Ti a cada momento. Senhor, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Porque se chegamos até aqui foi porque o Senhor segurou na nossa mão. Não nos deixou olhar para trás, não nos deixou desanimar, não nos deixou paralisar com as adversidades. Senhor, nós te amamos e pedimos essa manhã que o Senhor acrescente o nosso nome no livro da vida. E no livro da vida o nome de cada mulher, meu Pai, que vai assistir essa live. Salva-nos, meu Pai, porque o Senhor está voltando, que nós não venhamos estar desapercebidos, que a dor não nos deixe estar distraída, mas que venhamos estar olhando para o alvo, que é a salvação da nossa alma. É isso que
nós te pedimos essa manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Obrigado, pastora Marta. Deus abençoe a tua manhã, Deus abençoe a tua tarde, Deus abençoe a tua noite, Deus abençoe esse mês, esse ano, Deus abençoe teu ministério e a tua família. Que a senhora continue sendo essa fonte a jorrar nas mãos do Senhor. Tá bom? Aleluia. Eu que agradeço e desejo o mesmo para você, para sua família, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Pode contar conosco, sempre que precisar. Eu digo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a vontade do Pai, viu? Muito Amém. obrigada pelo convite. Me senti muito Amém. honrada e agradecida. Amém. Um beijo no teu coração. Meninas, um beijo no coração de cada uma de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.